Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Stock Análise, seu programa focado no mercado internacional de ações. Eu sou André Leal e sempre comigo Arthur Nunes. Tudo bem, Arthur? Fala, André, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí, investidor que nos acompanha. É isso aí, tudo bem por aqui. Bom, a gente está fazendo uma série de programas sobre as quatro fabulosas, né? Que são NVIDIA, Amazon, Meta e Microsoft. Nós já falamos de NVIDIA no programa 4 e falamos de Amazon no programa 8. E hoje é a vez da Microsoft. E para isso a gente preparou aquele clipe que a gente traz em todos os programas sobre a companhia. Vamos assistir? A Microsoft é uma empresa de tecnologia fundada por Bill Gates e Paul Allen em 1975. A companhia atua no suporte e desenvolvimento de softwares, dispositivos e serviços relacionados à computação pessoal, produtividade e soluções em nuvem. O primeiro produto desenvolvido pela empresa foi uma versão do interpretador BASIC. Em 1980, a companhia entrou no ramo dos sistemas operacionais, com sua própria versão do Unix, chamada Xenix. Mas foi em 85 que a empresa se consolidou com o lançamento de seu produto mais popular, o Windows. Entre os softwares se destacam a linha de aplicativos de produtividade Office e o navegador Internet Explorer, que agora deu lugar ao Edge. Já entre os hardwares estão os consoles de videogame Xbox, a série de tablets Surface e smartphones como o Microsoft Lumia. Ao longo do tempo, a empresa também adquiriu outras companhias como a Activision Blizzard, a LinkedIn, Skype, Yammer, GitHub, a Nuance e a divisão de dispositivos e serviços da Nokia. Paralelamente, a empresa desempenha um papel importante no campo da filantropia, através da Fundação Bill e Melinda Gates, que se dedica a questões globais como saúde, educação e desenvolvimento. Especialistas estimam que Bill Gates tenha um QI entre 160 e 170 pontos, o que o qualifica cientificamente como gênio. A Microsoft se recusou a comprar o YouTube por apenas $500 milhões. O primeiro aplicativo desenvolvido pela Microsoft foi o Excel. Em 1994, a companhia desenvolveu o Datalink 150, primeiro relógio a receber dados de um computador sem o uso de fios. A Microsoft evitou que a Apple fechasse as portas em 1997, graças a um empréstimo de $150 milhões. Para o futuro, a Microsoft pretende evoluir e adaptar-se às mudanças no cenário tecnológico, apostando na inteligência artificial como base da interação entre a máquina e o homem. Com isso, deve manter sua posição como uma das empresas mais valiosas e influentes do mundo. E para iniciar a conversa, a gente trouxe uma notícia sobre a Microsoft, que é o seguinte: o valor de mercado da Microsoft ultrapassa o PIB do Brasil e chega na impressionante marca de $3 trilhões. De acordo com o relatório do site The Verge, a empresa ultrapassou a marca após um aumento de 1,5 nas suas ações, sendo a segunda empresa a conseguir tal feito. A outra foi a Apple, que atingiu a mesma marca em 2020. O impressionante feito foi alcançado um ano após atingir o valor de mercado de 2 trilhões. Apenas como referência, o PIB brasileiro em 2023 beirou $2,5 trilhões. Muito bem, dito isso, eu te pergunto, Arthur, é possível uma empresa desse porte sofrer uma reversão em seu crescimento? André, possível sempre é, né? A gente tem inúmeros casos aí de empresas grandes que estagnaram, que declinaram, mas eu acho que a Microsoft ela vem sempre se atualizando, ela está num ramo que precisa ter constante inovação, mas eu acho que ela faz isso muito bem. Eu acredito que a Microsoft continuará crescendo e continuará crescendo bem. Quando a gente fala em Microsoft, a gente pensa muito no Windows, no Office, né? Mas a Microsoft é muito mais que isso. Essa é só uma pequena parcela das receitas da Microsoft. Então vamos falar sobre as receitas, então. Vamos lá, o que a gente trouxe aqui? A Microsoft tem 3 fontes principais de receitas, que são... Com você, Arthur, por favor. Vamos lá, Personal Computing, que é basicamente isso que eu estava falando, né? O Windows, o Office 365, o Xbox, o Surface, e representa 25% do faturamento da companhia. Você já usou o Surface, André? Não, nunca usei. É legal? Funciona bem? Como é que é? Meu pai trouxe um dos Estados Unidos já tem alguns anos, mas comparado com o meu iPad da época, eu preferi muito mais o Surface. Achei muito mais interessante. É provável que eu goste também, porque eu não gosto do iPad. Eu não gosto dos produtos da Apple, né? Já falei sobre isso, acho que no programa 1 da Apple.
Então, é bem capaz de que eu goste mais, sim. Eu tenho, por exemplo, um tablet que ele é Android, né? É o Tab A da Samsung, que funciona muito bem e eu gosto bastante. Eu diria que a principal vantagem é o sistema Windows, né? Então, você consegue utilizá-lo mais como um computador que um tablet da Samsung e da Apple. A segunda principal fonte de receita da Microsoft, representando 32%, são softwares para uso corporativo. Daí nós temos nela o Microsoft Dynamics 365, que é uma plataforma de aplicativos empresariais, que abrange vendas, marketing, atendimento ao cliente. O Microsoft Teams, que é a plataforma de chat, videoconferência. O Microsoft Power Platform, que é uma ferramenta de automação de processo, análise de dados e criação de aplicativos personalizados. Temos o Azure DevOps, que é uma plataforma de gerenciamento de ciclo de vida de aplicativos usado para desenvolvimento de software. O Microsoft Visio, que é um software de diagramação para criar fluxogramas, organogramas, mapas de processos, visualizar e documentar processos de negócios. E, por fim, o Microsoft Project, que é uma plataforma de gerenciamento de projetos. Eu já usei bastante o Microsoft Project e me ajudou bastante. E, para finalizar, a terceira área e hoje a principal fonte de receita da Microsoft é a nuvem inteligente cloud, que representa 43% das receitas da Microsoft. Nela temos o Microsoft Azure, que inclui soluções de inteligência artificial e bancos de dados. Os serviços de nuvem, o Windows Servers, SQL Server. Sabe o que é SQL, André? SQL eu sabia, não lembro mais, cara. Então você tem uma missão até o final desse programa descobrir o que é SQL, que eu também não sei. O Enterprise Service, que oferece suporte e consultoria para diferentes produtos da Microsoft, ajudando as empresas a otimizar seus ambientes de TI. E as recomendações inteligentes, que é um serviço que utiliza a inteligência artificial e aprendizado de máquinas para fornecer recomendações personalizadas para o cliente. Arthur, fiz uma pesquisa rápida aqui e descobri que SQL, Structured Query Language, quer dizer, linguagem de consulta estruturada, é uma linguagem, né, de programação para armazenar e processar informações em um banco de dados relacional. Acho que vale aí um estudo e uma pesquisa mais profunda para entender melhor do que se trata. Mas vamos em frente e vamos falar sobre os números das receitas da Microsoft, né? É uma informação do dia 9 de fevereiro de 2024, onde a Microsoft superou as expectativas do mercado e relatou um lucro líquido de 21,9 bilhões no segundo trimestre fiscal de 2024, que teve uma alta de 33% com relação ao mesmo período do ano anterior. A receita avançou 18% no período para 62 bilhões. Com isso, ela se tornou a primeira empresa dos Estados Unidos na história a alcançar o valor de mercado de 3,1 trilhões. Até então, a Apple detinha o recorde da companhia americana com o maior valor do mercado, após ter alcançado 3,09. As ações da Microsoft começaram a ser negociadas em 1986, e a empresa alcançou 1 bilhão em valor de mercado naquele mesmo ano. Em 2019, ela ultrapassou a marca de 1 trilhão, e em 2021 chegou a 2 trilhões. É dinheiro que não acaba mais. Aí tem uma questão, né, Arthur? Explica para a gente que o ano fiscal deles é diferente de outras empresas, como é que funciona? Exato, André. Algumas empresas, elas não utilizam o ano fiscal conforme o calendário, né, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e adotam anos fiscais diferentes. No caso da Microsoft, ele começa no meio do ano e vai até o meio do ano seguinte. Então, por exemplo, saiu agora os resultados do terceiro quadrimestre de 2024. O que pode parecer estranho, mas é porque o ano não coincide. Sequer é obrigatório que o calendário da empresa tenha 365 dias. Então, tem empresas, por exemplo, que têm ciclos mais longos, que utilizam um período maior, ou às vezes um pouco menor também. Mas, em geral, quase todas as empresas que eu conheço utilizam um ano, mas algumas empresas, principalmente no hemisfério norte, começam em julho. Mas não só, o Walmart, por exemplo, se não me engano, começa em fevereiro. Então, tem algumas datas. Algumas começam completamente fora dos parâmetros normais. Bom, e eu queria convidar você a se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações. E se você gostou desse conteúdo, clique em curtir e ajude ele a chegar a mais pessoas. Bom, Arthur, vamos falar agora sobre a matriz SWOT da Microsoft? Vamos falar das forças para começar. Vamos lá, André. Só avisar o pessoal, né, que a gente sempre que fala da matriz SWOT, a gente seleciona aquilo que a gente acha mais relevante. Então, a gente cita isso, o resto fica aí na imagem para vocês.
Uma das questões, uma das forças da Microsoft é a presença de mercado, né? Hoje você compra um computador, hoje não, já pelo menos 30 anos você compra um computador e ele vem com Windows instalado. Então, você já é compulsoriamente um cliente Microsoft e daí você é isso, né? Você já parte daquele ponto e começa a instalar programas da Microsoft, como Office, é quase que obrigatório. Outro ponto interessante, né, que chama atenção nas forças é o software fácil de usar, né? Produtos da Microsoft, eles são conhecidos por serem amigáveis ao usuário, né? A gente já está acostumado. Verdade, complementando, os produtos da Microsoft são muito intuitivos em geral, né? Exato. Então, falando das fraquezas, uma das questões são as práticas comerciais injustas, né? A Microsoft já sofreu alguns processos por colocar um combo que te obriga a utilizar alguns produtos, né? E ela está sempre ali flertando, está sempre no limiar entre te obrigar a usar alguma coisa e dificultar o uso de empresa concorrente. Hoje, menos que antigamente, mas ainda existe bastante. Agora, outra fraqueza, Arthur, é a questão que a Microsoft não lidera o mercado de navegadores de internet, né? Verdade, essa é uma briga antiga da Microsoft. Ela primeiro perdia para o Firefox, depois veio o Google Chrome, e hoje a Microsoft lançou o Edge, que eu diria que comecei a usar recentemente, eu usava o Chrome, e eu diria que ele está bastante interessante, principalmente por causa do Copilot, né, que é a ferramenta de inteligência artificial. Eu tenho usado e tenho gostado. Então, hoje eu alterno o uso entre o Copilot, entre o Edge e o Google Chrome. E agora as oportunidades. Uma grande oportunidade que a gente vê, né, é a questão de nuvem. Hoje a gente já viu que é a maior receita da Microsoft e acho que tem uma possibilidade, uma avenida de crescimento muito grande aí. E a Microsoft ela perde um pouco para a Amazon no armazenamento em nuvem, mas é a segunda maior empresa de armazenamento em nuvem. Uma outra oportunidade interessante é a questão da inovação em inteligência artificial, né? Quer dizer, eles vêm trabalhando nesse sentido e vêm aplicando bastante estudo, bastante pesquisa em cima dessa questão da inteligência artificial, então deve ter um grande crescimento aí nessa área. Eu acho que é um bom mercado a ser explorado, né? Eu acho que é a próxima avenida de crescimento das empresas de tecnologia. E por último, as indústrias de jogos, né? Cada vez mais ela cresce. A Microsoft tem tanto para computador, o Xbox, como o console, e ela vem explorando isso aí de forma satisfatória. Agora, falando sobre as ameaças, eu acho que a maior delas é a alta concorrência mesmo, né? Exato, André. A Microsoft tem diversos concorrentes, ela não tem um concorrente como ela, né, que abrange as áreas dela. Então, ela tem concorrentes por setor. Por exemplo, a gente citou lá atrás o Surface e o iPad, né? Então, a Apple compete com a Microsoft nos hardwares. A Google concorre no serviço online, sistemas operacionais como Android, a publicidade digital. A gente falou sobre os softwares corporativos, né? Daí a gente tem a concorrência da SAP e da IBM, da Oracle também. Eu acho que outra ameaça que a gente pode levantar aí é a questão de que a empresa deve navegar em um ambiente regulatório complexo, que está em constante mudança. Por exemplo, a questão da inteligência artificial, que tem muita coisa para ser regulamentada aí. E nisso pode rolar muitos processos, que foi o que você levantou agora há pouco, né? Lá em cima. Bom, vamos falar agora sobre os múltiplos da Microsoft? Você preparou aquele clipe para a gente? É isso aí, vamos falar dos múltiplos de Microsoft. Microsoft é negociar na Nasdaq sobre o ticker MSFT. Para quem quiser adquirir o BDR aqui na Bolsa Brasileira, MSFT 34. O valor atual, 411,83, a gente vê que está próximo da máxima histórica, né? 429, foi por aqui em março. Depois teve uma ligeira queda. Então a gente vê que teve uma valorização nos últimos 12 meses de 31%, boa. Nesse mês ela está subindo 4%, que também é muito bom. O EV/EBITDA dela a gente vê que está esticado, é regular. O PL também está esticado, a gente considera ruim, mas é algo normal nas empresas de tecnologia, né? Nessas grandes empresas de tecnologia, assim como o PVP, né, de 12. A gente pode até ver histórico, né, como que está em relação à média da empresa. Aqui, né, o EV/EBITDA a gente vê que está bem acima da média, né, 72% acima da média. PL um pouquinho acima da média. O dividend yield, Microsoft sempre pagou, mas são valores baixos, mas a gente vê que está baixo, né, em relação à média histórica da Microsoft. Endividamento, a Microsoft é caixa líquido, né, se a gente comparar
Aqui está a dívida bruta, 65 bilhões, tem 80 em caixa, então ela é caixa líquido, ela tem mais dinheiro em caixa do que as dívidas dela. A eficiência, a gente analisa a margem líquida, é excelente, 36%. A rentabilidade, o ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido, 34% é excelente. Assim como o indicador de crescimento, 34% também excelente. A gente falou de dividendos, né? O dividendo é baixo, que a gente, como ele é pago, a gente dá uma nota regular, mas tem uma coisa muito boa. A regularidade do pagamento, ela paga 4 vezes por ano, bem definida, março, junho, setembro, dezembro. É pago pelo menos aqui mostra desde 2003, eu acredito que possa ser até anterior a isso. E é uma crescente o pagamento, né? A gente gosta de ver esse crescimento dos dividendos, mas por ela estar com o preço esticado, o dividendo fica um valor baixo. O payout também não compromete, né? A gente vê que a média histórica é de 25%, ou seja, ela reinveste, ela continua crescendo, ela reinveste a maior parte do seu lucro e distribui em torno de 25% aos acionistas. Basicamente é essa a análise da Microsoft. Vamos falar um pouquinho da DRE antes de concluir, vai. A receita líquida a gente vê que é crescente, né? O lucro líquido também é crescente, com algumas variações, é normal, mas ele é crescente. E é uma empresa que agradou bastante. Bom, esses foram os múltiplos da Microsoft e a gente separou dentro do RI da Microsoft um gráfico que mostra um comparativo, né, entre outros investimentos com relação a investir na Microsoft. Vamos botar o gráfico na tela, Arthur, você pode analisar para a gente? Vamos lá, né? Esse gráfico a gente pegou no RI da Microsoft e ele compara se você tivesse comprado a Microsoft há 5 anos atrás, se você tivesse investido no S&P 500 ou se você tivesse comprado o ETF Nasdaq Computer. E a gente vê que as ações da Microsoft valorizaram muito mais que os demais, né? Então, se você tivesse colocado $100 lá atrás, hoje você teria $365 com as ações da Microsoft. No caso do S&P 500, dá para ver que é um pouquinho abaixo de $150. E do ETF Nasdaq Computer, a gente estaria em torno de $200. Então, o crescimento da Microsoft foi sensivelmente maior. Bem legal. Vamos falar agora sobre o balanço da Microsoft. Como é que foi o ano de 2023? Então, André, como a gente disse anteriormente, né, a Microsoft tem 3 principais segmentos, né? O segmento corporativo gerou uma receita de 69,3 bilhões. A de nuvem gerou uma receita de 87 bilhões e a de computação pessoal de 54,7 bilhões. Então, ela teve uma receita recorde, no total de quase 212 bilhões de dólares no ano fiscal terminado em 2023. E, Arthur, quais seriam as projeções para o 4º trimestre da Microsoft? Então, André, a Microsoft publicou o Guidance dela, né? Ela prevê crescimento em todas as áreas de atuação. A área de produtos corporativos, a receita iria de 19,9 para 20,2 bilhões. De nuvem inteligente, de 28,4 para 28,7 bilhões. E de computação pessoal, de 15,2 para 15,6 bilhões. Então, a gente teria um crescimento aí em todas as áreas de atuação da Microsoft. O futuro, então, é crescer. E depois de todas essas nossas análises, como é que ficou a nota da Microsoft? André, a Microsoft levou um 7,5. Gostamos bastante da Microsoft. Como praticamente todas as grandes empresas de tecnologia, ela é uma empresa um pouco mais cara, mais esticada, né? Mas ela promete um crescimento, acho que a gente tem que levar isso em consideração. Ela vem tendo um crescimento muito significativo e não vejo por que não teria nos próximos anos. Então, acho que acaba compensando esse valor um pouco mais elevado. Muito bem, o Stock Analysis vai ficando por aqui e na semana que vem vamos falar de Meta, a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp. E a última das fabulosas. Falando em Facebook, você já segue o Mr. Stock no Face? Se ainda não segue, clica lá e fique por dentro das últimas novidades do mercado internacional. E não esqueça de comentar o que você achou de Microsoft e se você tem investimento no exterior. Fique à vontade também para sugerir um ativo para a gente analisar. E não esqueça de seguir o Stock Analysis, assim como clicar no sininho para receber as notificações. Você pode clicar também no curtir para que este conteúdo chegue a mais pessoas.
É isso aí. Então, até a próxima semana. Um grande abraço a todos. Até lá. Um grande beijo.